Olá, amados de Deus, vamos para mais um comentário da novela Gênesis da Record, dessa vez o capítulo 40. O Guede, que é aquele mercador que está desde o começo lá no reino de Ur, mercadejando, indo e voltando do reino de Ur, como se fosse amigo e muito bem quisto lá pelo rei, o qual tinha uma filha que foi segunda esposa e morreu nas mãos da primeira esposa, e ele pensava que era o rei, acreditava ao rei, tinha raiva do rei por causa disso, mas ele já tinha um plano com aquela rainha desde o começo para destronar esse rei, por causa de pura etnia, né? Eles são de outra terra, e eles queriam colocar o filho do rei, porque era filho da rainha, que tem essa etnia, para tomar o lugar do rei. Mas agora a coisa está tão difícil e tão complicada para ele que eles querem agora até matar o príncipe também. Então, o filho do rei, o nome dele é Dinissim, né, o príncipezinho, ele que era uma pessoa ruinzinha quando era pequeno, mas depois, com aquele episódio em que ele foi preso junto com Abrão, e eles criaram uma amizade, ele mudou depois daquele episódio, né? E agora ele, embora seja um menino que não quer o reino, não se dá com o pai por causa do próprio temperamento do pai, que está cada vez mais retraído, mais sem amor, ele não é um menino mau, é interessante, ele começa a mudar como pessoa, né? Embora ele beba, vá para a taberna, tenha uma vida desregrada, não querer nada com o reino, não querer nada com o trabalho, mas ele não é uma pessoa de má índole. É tanto que o que acontece? Esse Guede, que é esse mercador, ele engendra um plano de matar, começar logo pelo ex-sumo sacerdote, aquele velhinho que foi empurrado lá de cima, que depois ficou bom, e o rei tomou como seu conselheiro, e ele, por causa dos conselhos, tem se dado bem, e eles querem logo matar o conselheiro. Isso ele está todo de conluio com os amoritas, com os edomitas, e quem que está lá do lado dos edomitas e amoritas? Nada mais, nada menos do que o ex-sumo sacerdote, que tentou matar o velho sumo sacerdote, que hoje é o conselheiro do rei. Então o filho do rei questiona essa atitude de Guede. Quando ele lança, ele faz o seguinte, primeiro ele se junta com uma sacerdotisa nova, jovem, que tem raiva do rei também, eu não sei nem porquê, mas ela tem problemas com o rei e quer também se vingar. E ela se junta com esse Guede, são traidores do reino, né? E eles querem destruir o reino. Então o que eles fazem? Combinam para matar o sacerdote, o ex-sacerdote, que agora é o conselheiro do rei, o Quixares, e consegue fazer isso. Coloca veneno na cama dele, e o pior, ele ainda dá um jeito de incriminar o pobre do médico, que era muito amigo do ex-sumo sacerdote que morreu. E esse médico vai à frente do rei, quando sabem que o conselheiro morreu, o rei faz uma reunião, e nessa reunião o Guede, esse mercador, ele aponta o médico como se fosse a pessoa que matou o ex-sumo sacerdote, que é o conselheiro do rei, porque ele colocou o veneno, caixa com veneno igual, no quarto dele para poder ser pegado. Ele fez uma armadilha, né? Então, esse Guede está junto com essa moça Shakia, né?
para derrubar o reino e consegue matar o velho sumo sacerdote Quissário, né? E agora era conselheiro do rei. E incriminar o médico chama-se Geribale, né? Que é preso. E esse médico, o príncipezinho, tem muito apreço por ele, porque foi como um pai para ele, porque o pai era muito ocupado, não tinha muita atenção para dar, e ele perdeu a mãe quando ela foi julgada e condenada à forca, quando ele ainda era criança. E ele se juntou muito, dependeu muito do mestre Geribale. Então ele não aceita que Geribale seja a pessoa que matou Quissário, porque Quissário era muito amigo dele. E ele diz que vai, promete investigar e vai livrar, tirar da prisão. Enquanto isso, os amoritas, os elamitas, eles estão sob a influência de Morabe, aquele ex-sumo sacerdote inimigo número 1 de Terá, e que quer se vingar de todos eles do reino, né, de Ur. E eles estão acumulados, né, com esse espião que é o Oged, que está dentro do palácio do rei, como se fosse um mercador e como se fosse uma pessoa do bem. Agora eles combinam de matar até o príncipe, né, e pode colocar, porque o príncipe, se descobrir, pode botar a perder o plano deles, que é a tomada do reino, né. E a ex-sacerdotisa Nádia, ela sabe da morte do tio e sente muito. E as outras sacerdotisas vão lá para prestar solidariedade para ela, e no meio delas vai a própria que matou com o veneno, que botou o veneno na cama, como se fosse uma pessoa boazinha, como se estivesse lamentando também, né? Ela é perigosa. O Oged, ele trama junto com ela, essa Shakia, né, a contra de Nissim, que é o príncipezinho. Isso é um fato. Por outro lado, Yafa, que é a mãe adotiva de Sarai, ela fala com ela sobre a recusa de Terá em deixar ela casar com Abraão. Ela não sabia que Terá já tinha se posicionado contra. Ela ficou muito triste. Sarai e Abraão, então, no dia seguinte, ele consola ela não se come, eles vão passear levando os filhos de Arã, né? Enquanto a mãe deles, que fez as pazes com o Arã no dia anterior, pelos conselhos da sogra dela, né? E restauraram o casamento. Isso foi muito bom. Então, o que a gente tem de lição hoje? Eu achei mais importante dentro dessas coisas de hoje, do texto, como eu digo, é uma novela, não é um estudo bíblico, é novela. Então tá cheio de historinha paralela, cheio de alegorias, cheio de coisa. Mas dentro dessas historinhas, das alegorias, tem os nomes bíblicos das pessoas que viveram realmente aqui na Terra e que foram alistadas na Bíblia como pessoas que, vamos dizer, trouxeram a linhagem até Jesus Cristo, né? Sarai, Abraão, né? E realmente a história dá para a gente ver muita coisa e tirar lições disso. O que eu vejo hoje de lições? A mudança dos filhos, dois meninos, né? Que um era o príncipezinho, né, que era ruim, e agora é um menino bom que está tentando se redimir e está tentando ajudar o pai. Ele prometeu para o médico que está preso de que vai ajudar o pai. Isso é bom. E o outro é o filho que na Bíblia ele não é o mais novo, mas na novela é. Ele é filho da ex-sacerdotisa Nádia com Terá, e o nome dele na novela, né, é o mesmo nome que tem na Bíblia, que é Naor. Então, Naor também era um menino que não tinha disciplina, não quer trabalhar, não quer se esforçar, e estava roubando o pai. E o pai pegou, e aí deu um corretivo nele muito grande, que foi bater nele com chicote 3 vezes, na frente de toda a família. E aquilo ali serviu para ele. Aquela disciplina entrou e mudou, né? Pelo menos
aparentemente, e até aqui na novela, ele mudou. E o que é que nós podemos dizer desse relacionamento de pais com filhos? Porque o que a gente vê é o rei com o príncipezinho, que não dá muita atenção, e o príncipe não quer nada com as coisas do reino, né? Isso é uma consequência, né? O que a gente vê também é Terá, que dá mais atenção aos primeiros filhos, né? Do que ao filho de Nádia, porque ela é segunda esposa. E ele se sente. E isso tudo traz consequências. Família, quando os comportamentos são prejudicados, né? De pai, de mãe, de filho, você traz muitas respostas, continua dando resposta na vida das pessoas a vida toda. Por isso que a gente tem que analisar e tem que perdoar e tem que ir em frente, né? Então, o que a gente pode ver de hoje? Lá no capítulo 23 capítulo 22 de Provérbios, Provérbios 22, 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando grande não se desviará dele. E no versículo 15 diz assim: a estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Foi o que Terá fez. A vara da correção afugentou o menino da estutícia, das besteiras, das coisas erradas, né? E também outro texto interessante de pais e filhos, né? É lá em Efésios capítulo 6, já no Novo Testamento. Diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você tem promessa de longevidade se você honrar pai e mãe, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Então, nós vemos que a Bíblia ela tem ensinamento para tudo. Para pai, para filho, para amigo, para amizade, né? Para o amor cristão, para marido, para mulher. E a gente precisa buscar esses conceitos, buscar esses princípios. Quando a gente anda nos princípios, eles trazem de bom para nós. Toda a ciência, toda a sabedoria vem de Deus. Então, quando a gente anda nos princípios dele, quem é favorecido? Ele ou nós? Ele é o mesmo, ele não muda, ele não precisa. Agora, nós somos favorecidos. E nós precisamos buscar o Senhor. Afinal, ele é o próprio Deus que se fez homem, pagou um preço por nós naquela cruz, para nos dar amizade com ele, para entrarmos na sua presença, para ganharmos a vida plena aqui na terra e a vida eterna nos céus. Que Deus abençoe cada um.